Olá, pastor. Olá, líder. Você conhece a zona da morte? Você sabe o que é? Hoje eu quero explicar para você o que é e principalmente como evitar a zona da morte na sua vida, no seu ministério, na sua equipe e na sua igreja. Fica ligado e vem comigo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo curtinho da Harvard Business Review, a escola de negócios lá de Harvard. E uma professora da escola de negócios estava falando sobre esse conceito da zona da morte. Quando ela falou isso, eu não tive como não pensar no contexto de igreja e de enxergar naquilo que ela estava falando um entendimento que eu acho que pode nos ajudar demais como pastores, como líderes e que explica talvez algumas coisas que você esteja sentindo, talvez alguma coisa que você esteja passando, a sua equipe, sua igreja está passando, e que às vezes, porque a gente tem a tendência de espiritualizar demais as coisas, a gente não leva em consideração que tem algumas coisas que não são tão espirituais, são práticas e a gente pode agir, a gente pode entender, a gente pode até mudar o curso de algumas coisas no quesito de liderança na nossa vida e na nossa igreja. Hoje eu quero falar contigo sobre esse conceito da zona da morte que essa professora da Harvard trouxe para nós. Eu acho que fez muito sentido para mim, eu acho que também vai fazer sentido para você aí, independentemente de você ser pastor, ou de você ser pastora, líder, talvez você é um voluntário na igreja, interessado em liderança. Independentemente, eu creio que vai fazer sentido para você e que vai te ajudar a criar algumas categorias na sua cabeça para você pensar a respeito da sua função, do seu ministério, daquilo que está acontecendo na sua vida hoje. Então vamos falar sobre o que é essa zona da morte, ok? Para eu explicar a zona da morte, eu preciso explicar para você aquilo que se chama de curva de aprendizado, ou curva S. Eu vou desenhar aqui para ficar bem didático e bem prático para a gente ver. Toda vez que a gente está numa nova função, existe uma curva de aprendizado que é chamada também de curva S. Ela é mais ou menos assim, por isso ela se chama a curva S. Nos primeiros anos, numa nova função, nos primeiros momentos, a gente tem uma curva que é bem íngreme. Você está vendo aqui que ela é bem íngreme, tem muito aprendizado. Nessa fase aqui do meu pastorado, da minha liderança, do meu trabalho, normalmente eu não tenho muita experiência, eu estou aprendendo muito, todo dia eu estou aprendendo, tentando não errar, tentando não fazer besteira, e tem uma curva de aprendizado que é muito íngreme no começo. Por quê? Porque eu tenho pouca experiência e fui dado uma função e ela continua bem íngreme por um bom tempo. Mas depois de um determinado tempo, depois que eu passei por um pouco dessa curva e já aprendi algumas coisas, eu entro numa outra fase, onde eu já comecei a aprender as coisas, eu já sei fazer a função, já fiz esse evento algumas vezes, já preguei nesse texto algumas vezes, já fiz um encontro algumas vezes como esse que estou fazendo, e a curva ela começa a ser menos íngreme. Por quê? Porque eu já tenho mais experiência, veja só, minha experiência cresceu, e agora eu estou conseguindo fazer as coisas com uma facilidade maior. Mas, no fim dessa curva, existe aqui esse platô, onde eu já preguei esse texto, já fiz esse evento, já pastoreei essa igreja, já aconselhei esse casal, já fiz quase tudo que eu estou fazendo, eu já tive experiência em fazer. E o meu nível de aprendizado ele começa a entrar num platô. Essa é uma curva de aprendizado. Todos nós, seja no emprego, seja numa igreja, em qualquer lugar que a gente for, qualquer função nova que a gente for desempenhar, nós vamos ter essa curva de aprendizado. A gente diz, nossa, eu estou na correria porque me deram uma função nova no trabalho, estou aprendendo muita coisa. É aquela parte íngreme da curva. Qual que é o problema? O problema é que essa curva, mesmo que ela comece íngreme, a tendência dela, com o passar do tempo, ela ficar mais leve, a experiência vai crescendo e vai chegando até um platô. Esse platô aqui, mais ou menos aqui, na verdade, a gente começa a entrar naquilo que a gente chama de zona da morte. Por quê?
Na zona da morte, eu já passei pela parte mais íngreme da minha curva de aprendizado. Mas eu estou agora começando a chegar numa parte platô, onde as coisas estão um pouco mais fáceis, as coisas estão um pouco mais simples, eu já tenho experiência. E a gente acha que isso aqui é muito bom, mas deixa eu te dizer, essa zona da morte é um lugar de tremendo perigo para mim e para você. Por que que é uma coisa de tremendo perigo? Nós vamos voltar a falar, eu quero insistir que isso não é bom. A zona da morte não é um lugar bom. Tem muita gente que sonha com um dia chegar nesse lugar onde já estou fazendo tudo e tenho experiência e faço com facilidade. Mas é a zona da morte, é um lugar que a gente tem que evitar. Por quê? Porque se você tem empregados, se você tem pessoas trabalhando abaixo de você, sua equipe ministerial, empregados, pessoas abaixo de você, liderança abaixo de você, talvez não são pagos, são líderes leigos, mas que trabalham abaixo de você. Depois de um determinado tempo que a pessoa já fez isso muitas vezes, é a mesma coisa, não mudou, não tem nada de novo, já está fazendo meio que, como a gente diria, né, em ponto morto, né, já colocou, né, no neutro e deixou, né, tá indo só no embalo. O que acontece? Se o teu empregado vale alguma coisa, se o teu líder vale alguma coisa, quando chega nesse nível aqui, ele começa a ficar entediado. Ele começa a sentir um tédio e ele começa a querer ir embora. Ele começa a desanimar, começa a desistir. Por quê? Porque se o teu liderado ele vale alguma coisa, ele quer crescer, ele quer expandir, ele quer aprender, ele não quer ficar num estado de conforto. Ele quer expandir seus horizontes, ele quer sempre estar crescendo, inovando e assim por diante. Então, se o teu empregado vale alguma coisa, ele vai entrar num estágio de tédio, e preste bem atenção nisso, pastor, pastora. É nesse nível aqui, é na zona da morte, que normalmente pastores auxiliares deixam o seu ministério. Por quê? Porque ele já vinha aqui crescendo, o cara estava empolgado aqui, estava aprendendo, feliz da vida, tal, aqui ele já ganhou uma experiência, aqui ele continua fazendo a mesma coisa, ano após ano. E o tédio começa a bater, e ele começa a olhar para outros lugares, não porque ele não gosta de você, não porque ele não gosta da sua igreja, mas talvez, porque há tempo ele já não cresce, ele está entediado, ele está procurando algo novo. E às vezes nós, pastores, não temos a sabedoria para entender uma curva de aprendizado como essa, e nós acabamos perdendo gente boa, não porque essa pessoa não deve mais estar contigo, não porque Deus quer redirecionar essa pessoa, a gente espiritualiza demais. Às vezes é porque a pessoa simplesmente está na mesma função, sem ter um novo desafio há muito tempo. E nós que somos líderes, nós gostamos de desafios, nós queremos resolver problemas. E se eu já não tenho mais desafio, já não tenho mais problema para resolver, normalmente o tédio vem e a pessoa começa a procurar em outro lugar. Por quê? Porque não está aprendendo mais nada, não está mais sendo desafiada. Para nós, pastores, também é uma área muito perigosa. Você que é pastor sênior, você que é o líder da sua igreja ou do seu departamento, também é uma zona muito perigosa. Por quê? Porque nós entramos no platô aqui e normalmente a organização que nós lideramos também entra num platô. Por quê? Porque eu não estou mais inovando, eu não estou mais aprendendo. E a minha igreja também, minha organização também não está mais inovando, não está mais aprendendo, eu só estou fazendo aquilo que a gente sempre fez, do jeito que a gente sempre fez, de forma extremamente previsível. E isso é a zona da morte para a sua igreja, ficar fazendo a mesma coisa do jeito que a gente sempre fez, sem um pingo de inovação, sem nada novo chegando, sem a gente estar esticando a nossa liderança, esticando os nossos liderados. É a zona da morte para mim, para que sou pastor, para você que é pastor, pastora, para os nossos voluntários e para a nossa organização. Se você já estudou um pouquinho sobre os ciclos de organização, você sabe que organizações têm ciclos como esse. E é exatamente aqui que entra a zona da morte. E depois disso aqui, numa igreja, depois que ela entra nesse platô, normalmente ela declina. Certo? Normalmente ela declina. Então, aqui é o momento que a gente não pode ficar nessa zona da morte por muito tempo, porque depois da zona da morte vem o declínio. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos entender esse ciclo. Por que eu estou salientando e até desenhando isso aqui para você? Por quê? Porque, gente, preste atenção no que eu vou dizer.
Eu acho que muitos pastores, infelizmente hoje no Brasil, sonham e trabalham com os olhos nessa fase aqui. Eu acho que muitos pastores hoje, isso é uma tristeza para mim, eu acho que sonham em chegar naquele ponto onde, cara, eu boto em ponto morto e eu vou. Onde a igreja se toca sozinho e eu não preciso fazer mais nada, onde eu vou poder ficar de boa, tranquilo, simplesmente aproveitando aquilo que eu semeei. Querido, eu creio que existe uma colheita para aquilo que nós semeamos, claro. Deus é fiel, isso é um princípio bíblico, isso acontece. Mas preste atenção. Quando o líder para de crescer, a organização toda para de crescer. E se você está trabalhando, pastor, pastora, para chegar nesse nível da zona da morte, esse é o teu sonho, teu auge, teu ponto principal, você chegar na zona da morte, posso te dizer, os teus dias estão contados e a tua organização vai estagnar. Esse não deve ser o nosso alvo, queridos, chegar na nossa zona de conforto, chegar na zona da morte. Nosso alvo deve ser, sim, conquistar algumas coisas, aprender algumas coisas, mas aqui deve haver a continuação e uma nova curva, e eu quero falar um pouquinho contigo a respeito disso. Antes de falar sobre isso, deixa eu ilustrar para você o que acontece. No montanhismo, pessoas que sobem montanhas mesmo, existe também uma zona da morte, que é muito conhecida, por volta dos 9.000 metros de altitude, ok? Por volta dos 9.000 metros de altitude existe uma zona da morte, que é um lugar também muito, muito perigoso, e é um lugar onde é perigoso por quê? Porque você começa a perder oxigênio, você já não tem mais oxigenação para o teu cérebro, o ar já está muito fino, eles dizem, né? Tem pouco oxigênio, e você já não consegue mais oxigenar o seu cérebro, você começa a passar mal, você começa a ter enjoo, você começa a não conseguir raciocinar, e você tem uma dificuldade de sobrevivência, literalmente é a zona da morte, porque é ali que a turma morre, ok? É ali que a turma morre. Agora, existem montanhas, por exemplo, como, né, o pico mais alto do mundo, Everest, que passa disso. Você tem que passar pela zona da morte para você chegar no topo do pico. E o problema é que quando eu estou na zona da morte, meu cérebro já não tem mais oxigênio, já começa a morrer. O cérebro literalmente começa a morrer por falta de alimento, por falta de oxigênio. Queridos, eu creio que a zona da morte na liderança é mais ou menos assim. Nós chegamos num platô onde a gente já não tem mais oxigênio, onde a gente já não tem mais ar, a gente não está mais crescendo. Literalmente está começando a acontecer uma morte lenta do nosso cérebro e do nosso corpo. Posso te falar? Acho que tem muito pastor hoje no Brasil sofrendo uma morte lenta do seu cérebro. Eu falei sobre isso no episódio, alguns episódios atrás, sobre líderes que são leitores. Vou colocar o cartão aqui em cima para você poder ver o episódio Líderes são Leitores, se você não viu, porque tem a ver com esse conteúdo. A gente para de ler, a gente para de estudar, a gente para de se oxigenar e a gente acaba estagnando e a gente acaba parando no tempo. Tem muito pastor que o último livro que o cara leu foi no seminário. Isso se ele fez seminário. Nós precisamos buscar oxigênio para o nosso cérebro, para a nossa liderança, para a nossa organização, para o nosso departamento que a gente lidera, senão nós corremos o risco de estagnar na zona da morte. E tem muita gente morrendo aqui, porque precisa de oxigênio, precisa de algo novo, precisa de algo que alimente o seu combustível de liderança, precisa ser alimentado para você se renovar. Qual que é o problema com a zona da morte? Eu quero desenhar para você aqui a realidade, para você entender a seriedade disso. Se você está na zona da morte, pessoalmente, ou como igreja, ou como departamento, ou se você está liderando alguém que está na zona da morte, deixa eu te dizer, a melhor coisa, a melhor perspectiva que você pode ter é só estagnar. Se você só estagnar, já é a melhor das possibilidades, porque piora mais do que isso ainda. Tem opções piores. Na melhor das hipóteses, você vai estagnar, você vai travar no tempo, você vai parar de crescer, você não vai progredir, sua organização vai ficar parada no tempo. Essa é a melhor das hipóteses quando você está na zona da morte. E se essa é a melhor das hipóteses, vamos falar sobre a pior das hipóteses quando nós estamos na zona da morte. Lembra do rei Davi?
com Batseba? Lembra do que estava acontecendo antes de ele enxergar Batseba do topo do seu palácio? O que estava acontecendo? Você conhece a história. Na época em que os reis iam para a guerra, Davi fica no palácio. Davi já tinha conquistado muita coisa. A curva de aprendizado de Davi no começo foi uma curva íngreme. Saul perseguindo, jogando lanças contra ele. Ele tendo que guerrear. Ele estabelecendo Jerusalém, trazendo a arca do Senhor, tudo isso vindo, cara, templo, né, preparação para o templo ser construído por Salomão, seu filho, cara, prosperidade, o negócio está crescendo demais, mas chegou um ponto onde a arca já tinha vindo, onde Davi já tinha conquistado seus milhares, onde Golias já tinha sido morto, onde Jerusalém já tinha sido fortificada, e aí Davi entra na zona da morte. Davi nem sabia, mas ele entra na zona da morte. Já conquistei muitas batalhas, deixa os outros irem. Eu vou ficar por aqui. Vou descansar um pouquinho, vou dar uma relaxada aqui no topo do meu palácio. Quem sabe ele estava olhando para Jerusalém, dando aquela olhada na cidade que ele construiu e conquistou, estabeleceu. Quem sabe ele estava dando uma olhada nas construções novas que estavam sendo realizadas abaixo do seu reinado. E se a estagnação é o melhor que pode acontecer, o pior que pode acontecer é uma falha moral, é um pecado que compromete o nosso ministério. E deixa eu dizer uma coisa, eu acho que muitos pastores falham, perdem o seu ministério, tem uma falha moral, não é aqui no comecinho. Isso acontece aqui na zona da morte. Eu, pessoalmente, conheço pastores que é nesse momento que já estava no platô, já tinha feito, a igreja estava estabilizada, salário garantido, já sabia fazer o que, né, já dava para fazer com o olho fechado o que fazia. É neste momento que normalmente os pastores cometem seus maiores erros. Se existe uma falha moral, normalmente é nesse momento. Se existe um problema de caráter, é nesse momento que ele se manifesta. Se existe alguma coisa que o inimigo lança, é normalmente nesse momento da zona da morte que isso acontece. Então, pastor, pastora, líder de ministério, cuidado com a zona da morte. Cuidado. Porque aqui a gente está aprendendo tanto, a gente está suando tanto, a gente está orando tanto, a gente está jejuando tanto, que a gente não tem tempo para coisas que venham distrair a nossa atenção, a gente não tem tempo para pecar, a gente tem tempo para errar, a gente não tem tempo para fazer coisa errada, a gente está tão focado, tão engrenado naquilo que Deus está fazendo, que a gente não tem tempo para isso. Mas depois de passar dessa fase, a gente corre o nosso maior risco. Muitos, nessa fase da zona da morte, perdem seus melhores líderes. O líder veio crescendo, o cara cedeu função, o cara desempenhou, o cara fez o trabalho excelente, daí ele foi aprendendo, e aqui ele começa a entrar num tédio danado. E se não houver uma mudança aqui, ele vai deixar a sua organização, vai procurar fazer outra coisa, vai mudar de trabalho, de repente vai até fazer outra coisa da vida, vai deixar de ser pastor, vai deixar de ser líder para fazer outra coisa. Por quê? Porque ele está entediado, ele parou de crescer, ele parou de inovar e ele precisa ser oxigenado. Então vamos falar sobre o que fazer a respeito da zona da morte. Se você está liderando alguém, ou liderando um grupo de pessoas, você precisa fazer exatamente isso aqui. Você precisa dar uma curva nova para a pessoa. Você precisa colocar a pessoa numa jornada onde essa curva agora ela vai sair da zona da morte, ela vai começar a subir novamente. Você vai colocar ele numa nova curva de aprendizado para que ele possa sair do tédio e para que ele possa aprender e renovar e crescer e se tornar ainda melhor como líder do que ele já é hoje. Note que ele está na zona da morte porque ele já aprendeu muita coisa, já se tornou um cara muito experiente. Você precisa dar novas experiências para ele. E como que você faz isso? Você pode mudar a função da pessoa que está servindo abaixo de você. Mude a sua função.
Coloque em outra área, em outro departamento, mude a função, onde ele vai aprender coisas novas, vai sonhar de novo, ele vai enxergar coisas que talvez a pessoa que estava naquela função não enxergava antes. Você vai dar uma repaginada, uma oxigenada nessa pessoa, desafiando ela a assumir um novo compromisso, um novo desafio, um novo departamento, uma nova congregação, seja lá o que for, um novo ministério que você está iniciando, e você vai oxigenar essa pessoa, e essa pessoa vai entrar numa nova curva. Cara, ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai buscar, ela vai estar ralando para fazer com que isso possa acontecer. Então você pode mudar a função, é uma das coisas que você pode fazer. Outra coisa que você pode fazer, você pode oportunizar para essa pessoa estudar uma coisa nova. Você pode dar para ela um novo livro que fala sobre alguma coisa que mexeu contigo, e isso pode ser o suficiente para oxigenar um pouquinho. Você pode, inclusive, se você tiver oportunidade, você pode matricular essa pessoa, ou abençoar, investir nessa pessoa, dando a ela um novo curso para fazer. Que tal você pegar um curso nessa área, uma conferência ou um workshop, alguma coisa, você enviar essa pessoa, né? Seja uma faculdade de 4 anos, seja um EAD, seja um curso, seja um livro, seja, né, uma pós-graduação, onde a pessoa pode se especializar nessa área e entrar numa nova curva de aprendizado, aprendendo coisas novas, oxigenando. Mas você, líder, pastor, pastora, você precisa identificar quando o seu voluntário, quando o seu líder, quando o seu funcionário está na zona da morte. Você precisa trazer uma oxigenação, uma oportunidade de crescimento para você não perder essa pessoa. Acho que muitos de nós pastores perdemos pastores auxiliares, líderes, né, de ministério, porque estão simplesmente estagnados, e a gente precisa dar uma oportunidade para essa pessoa crescer, aprender, né, e sair da sua estagnação. Mas deixa eu falar contigo sobre a zona da morte, para você que lidera também, para você que é pastor, como eu sou, para você que é pastora. O que a gente faz a respeito da nossa zona da morte, que nós também podemos entrar, e talvez você está identificando que você está numa zona da morte hoje, né? E esse conteúdo está falando muito ao teu coração aí. O que você pode fazer a respeito da zona da morte? Também, os mesmos princípios se aplicam. Você pode aprender algo novo. Você pode reiniciar uma nova curva de aprendizado. Você pode sair dessa zona da morte aqui e começar uma nova curva aprendendo alguma coisa. Por isso que eu fiz o conteúdo sobre líderes que são leitores. Você precisa ir lá assistir e pegar alguns livros. Agora, eu tinha 8 quando eu gravei o conteúdo, agora me deram um 9º livro. Aliás, me deram mais 2. Estou com 10 livros aqui do meu lado. Você não consegue enxergar por causa da imagem da câmera, mas eu estou com 10 livros aqui que eu estou lendo e estou renovando e sonhando e mudando e crescendo. E a minha igreja vai passar pela maior reestruturação da sua história no ano que vem. Por quê? Porque eu estou buscando, eu estou aprendendo, eu estou oxigenando. Aprenda algo novo. Pastor, pastora, qual foi o último livro que você leu? Qual foi a última conferência que você foi que te desafiou? Quando foi a última vez que você se expôs a algo que foi intencional para você virar uma chave na sua cabeça? Quando foi a última vez que você fez isso? Você pode aprender algo novo, você pode ler um livro, você pode fazer um curso. Ei, pastora, que tal você fazer um curso? Que tal você fazer uma pós-graduação? Que tal você voltar para a faculdade, terminar aquela faculdade que você não terminou? Que tal você entregar aquele TCC que você não entregou? Que tal você voltar a se oxigenar e fazer algumas coisas novas para você aprender algo novo? Que tal você arriscar algo que você nunca fez? Uma das coisas que você pode fazer é se expor a novas realidades. No ano que vem, um dos meus alvos para o ano que vem é escrever um livro. Eu pretendo escrever um livro mais interno para a minha igreja, né? Mas eu vou escrever um livro, algo que eu nunca tive a intenção de fazer, algo que tudo dentro de mim diz que eu não quero fazer, porque quem me conhece sabe que não é o meu perfil, mas é um desafio novo para mim, é algo que eu acho que vai servir a minha igreja aqui, mas é algo que vai me desafiar também, vai ser uma nova curva de aprendizado. Eu não faço ideia como é escrever um livro, eu imagino que seja muito desafiante, pelo pouco que eu estudei, acho que é muito desafiante, e eu vou me desafiar no ano que vem a escrever um
curto e pequeno livro. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou me forçando a fazer algo novo, a me expor a uma nova realidade, a tentar algo que eu nunca tentei antes. E isso eu creio que vai trazer uma curva de aprendizado para mim, que vai me ajudar a crescer, a expandir, a sonhar e a me tornar cada vez melhor como líder, como pastor, à medida que eu aprendo. Então, faça algo novo, aprenda, faça um curso, exponha-se a algo novo, algo que você nunca viu, algo que você nunca estudou, algum ambiente que você nunca entrou. Vai para uma conferência de liderança secular. Inscreva-se para uma conferência de liderança secular, vai aprender sobre marketplace, vai aprender alguma coisa nesse sentido, vai ouvir pessoas, gestores que estão gerindo no meio industrial, que talvez não tem nada a ver com igreja, mas você vai se expor a um ambiente diferente, onde você vai poder aprender muita coisa, às vezes se expondo a um ambiente um pouquinho diferente do que aquilo que você está vivendo. Essa exposição e essa nova curva de aprendizado que a gente vive aqui depois da zona da morte é aquilo que a gente chamaria, no nosso contexto evangélico, de um avivamento. Queridos, eu creio, não estou falando do avivamento no sentido de um avivamento global e aquilo que a gente ora sobre a igreja, mas um avivamento pessoal. Às vezes nós estamos precisando de um avivamento, mas o avivamento não é somente algo que eu recebo passivamente do céu quando Deus derrama sobre mim. Eu sou grato a Deus pelos avivamentos que Deus nos dá, mas tem momentos em que a gente pode tomar passos para trazer vida de volta para a nossa liderança, para oxigenar a minha experiência, o meu cérebro que está morrendo porque eu estou na zona da morte, eu estou numa altitude, já cresci muito, que bom, mas estou numa altitude onde se eu não fizer alguma coisa eu vou morrer. Eu preciso oxigenar o meu cérebro. Esse avivamento pode acontecer não só de forma passiva, onde Deus derrama algo novo sobre nós, sobre o nosso espírito, mas você também pode avivar a sua liderança, a sua equipe, a sua igreja, reiniciando uma curva de aprendizado e saindo da zona da morte. Eu quero te desafiar, pastor, pastora, não seja passivo, não seja passivo. Eu acho que tem muitos pastores e muitas igrejas que estão aqui e estão gostando disso aqui. Estão curtindo essa curva de aprendizado que já se tornou horizontal. Já não estou mais tendo que aprender nada, não estou tendo que esticar, não estou tendo que aprender, estou simplesmente de boa. Querido, isso é o começo do fim. Não se permita fazer isso, não seja passivo, entenda esse conceito da zona da morte, entenda isso, haja em cima disso e evite a zona da morte para você, evite a zona da morte para a sua equipe, evite a zona da morte para a sua igreja. Você precisa correr da zona da morte, você precisa oxigenar a sua liderança, a sua igreja, o seu cérebro, para que você não perca pessoas boas, para que você não perca a capacidade de influenciar a sua cidade, a sua região onde a sua igreja está, e para que você não perca aquilo que Deus tem para você na próxima curva de aprendizado. Então, lute contra, exponha-se, estude, matricule-se numa faculdade se você precisar. Faça uma coisa diferente, vai fazer psicologia, vai fazer sociologia, vai fazer antropologia, vai fazer alguma coisa diferente, mas saia da zona da morte. Cuidado para você não ficar passivamente esperando ali. É nesse momento da zona da morte que o nosso reino, que o reino de Deus perde, que a nossa igreja perde, que a nossa liderança perde. Lembra da frase que nós temos falado desde o começo desse canal, do pastor Craig Groeschel? Ele diz: quando o líder melhora, todo mundo melhora. Quando o líder melhora, todo mundo melhora. Por quê? Porque quando o líder sai da zona da morte e entra numa nova curva de aprendizado, ele está crescendo, aquilo que ele está aprendendo, ele está ensinando, e os liderados estão aprendendo aquilo, estão ensinando também, a organização está mudando, o ambiente está sendo oxigenado e todo mundo melhora quando você sai da zona da morte. Então, líder, pastor, pastora, líder de ministério, evite, corra para longe dessa zona
da morte. Faça o que você pode fazer para trazer um avivamento, nova vida, onde você já estava morrendo, onde teu ministério já estava morrendo, onde teu departamento já estava morrendo, onde tua igreja já estava morrendo. Traga nova vida, novas experiências, novas realidades e saia da zona da morte. Eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Quem sabe esse conteúdo, inclusive, fez você pensar de algumas situações que talvez você está enfrentando hoje. Você diz, cara, é isso. O pastor André colocou em palavras aquilo que eu tenho sentido. Eu espero que isso tenha feito muito sentido para você. Se você tem dúvidas ou perguntas ou comentários, por favor, aqui mesmo no chat do YouTube, coloque aí o seu comentário. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Então, comente. Se você tem alguma pergunta, faça a pergunta. Quem sabe a pergunta se torna um próximo conteúdo aqui no nosso canal. Se você tem alguma ideia de conteúdo, alguma área onde você está lutando, você está com dúvidas, está com dificuldade, área de liderança pastoral que você acha que valeria a pena fazer um episódio, manda para mim a sua ideia. Quem sabe a gente acata essa ideia aí e a gente transforma a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário num novo conteúdo mais para frente. Se você curtiu o que está acontecendo aqui, se te ajudou, compartilhe com alguém, inscreva-se no canal, clique no sininho, mande para alguém, compartilhe, discuta isso com a sua equipe, pense a respeito disso, ore a respeito disso, mas principalmente haja em cima daquilo que nós discutimos hoje. Pastorzão, que Deus te abençoe aí, que Deus te fortaleça para você continuar, que Deus possa colocar na sua mente agora, no seu coração agora, ferramentas para você oxigenar sua liderança, seja um livro, uma pessoa, uma conferência, alguma coisa, que Deus possa trazer avivamento em nome de Jesus para a sua vida, para a sua liderança e para a sua igreja. Que Deus te abençoe, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.